vão ver-vos a casa composta com a vossa presença, com as vossas caras lindas. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa agenda semanal, só para relembrar os nossos compromissos. Então, na próxima quinta-feira, dia 12, teremos pelas 20 horas e 30 minutos o culto de oração neste domingo. Estaremos já continuidade ao estudo do livro de Salmos, desta vez no capítulo 120. Próximo fim de semana, no sábado, teremos a reunião da União Feminina. Estaremos aqui reunidas a partir das 15 horas e 30 minutos. Senhoras, mulheres, jovens, estaremos reunidas então no próximo sábado, a partir das 15 horas e 30 minutos aqui na igreja, para a nossa reunião mensal. Depois do próximo domingo, dia 15, estaremos novamente com os trabalhos habituais, a escola bíblica dominical às 10, o culto às 11 e depois, nesse dia, teremos a nossa Assembleia Geral, cuja convocatória está fixada no quadro à saída, podem consultar, para ver os pontos que iremos tratar nesta Assembleia. Então, nesse dia, estaremos aqui na parte da tarde, às 15 horas e 30 minutos, membros da Igreja, para a Assembleia Geral. Será a princípio a última deste ano. Em termos de agenda semanal é só, vamos em silêncio ouvir o prelúdio para darmos continuidade.
seja multiplicar através das pessoas que vão ter curiosidade de conhecer, Pai Santo, que elas possam ser muitas e possam multiplicar essas almas salvas através destas vidas, Pai Santo. Em nome do Filho amado, que pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos agora declarar, bendiz minha alma, Senhor. Convido os irmãos a levantarem-se, quem puder, claro, para nos acompanhar neste tempo.
Pai, da tua presença. Pedimos com propósito de Deus louvar, adorar, bendizer o teu nome acima de tudo e todas as coisas como tu mereces, Pai. Só tu és o único Deus, o único Senhor das nossas vidas. Queremos te agradecer também pela tua grande compaixão e o teu amor tens para connosco. Queremos te agradecer também por este dízimo, desta oferta. Peço-te sempre, Senhor, que sejas tu, possas orientar a tua igreja a ficar bem, que elas possam ir de tudo às necessidades. Quem ainda não te conhece, Pai. Ó Pai, queremos te agradecer por este culto e desejamos que o possas receber do teu graça, seja para a honra e glória do teu nome. Do nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por este pedido, e te agradecemos em nome da nossa vida. Amém. Agora ouvir o nosso mensageiro. Bom dia, irmãos. É bom estar aqui convosco. É bom louvar o Senhor e vamos voltar aos estudos dos 10 mandamentos, ou das 10 palavras. Eu não sei se os irmãos lembram qual é o mandamento que nós paramos. Parece que não. Mas nós vamos então para estudar o 4º mandamento, que é uma coisa que nós gostamos muito, descansar. O 4º mandamento fala sobre essa realidade. Então nós vamos ver descanso e adoração. Êxodo, capítulo 20, e nós vamos estudar a partir do versículo 8 até o versículo 11. E ele começa dizendo assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque se em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Descanso e adoração. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra. E nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que nós possamos interpretá-la de modo correto e que possamos aplicá-la à nossa vida e possamos obedecer ao que tu nos dizes na tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É o 4º mandamento. E ele relaciona-se com adoração. E ele é o último que está relacionado na situação vertical em relação a Deus. Mas não apenas isso. É um mandamento que está presente em todo o Antigo Testamento. É o mais longo de todos. E ele ocupa 1/3 de todo o decálogo, se os irmãos tiverem cuidado de ler. De resto, esse preceito do sábado ocupa lugar central na série dos 10 mandamentos. Então, quando nós olhamos para essa palavra com uma visão muito mais alargada, ele vai muito mais além do que a questão apenas do descanso e da verdade vertical. Ele também tem a realidade horizontal, porque ele fala da preservação da humanidade. Deus deixa claro que é preciso um dia para o homem libertar-se dos seus afazeres. Deve haver um dia em que é preciso parar para descansar. É preciso ter um dia para parar, celebrar a vida e adorar a Deus, adorar o Criador. Indo mais além,
preciso dizer que este repouso é fundamentado aqui pelo convite à lembrança da escravidão e da libertação do povo do Egito. Então, aquilo que é chamado pelo povo de Israel de Shabat, ou o sábado, é o dia em que o povo se deve lembrar da liberdade recebida por Javé como um dom, como uma oferta. Toda a casa deve participar desse repouso. Então, guardar o sábado significa, pois, exercer o estado de liberdade obtido pelo Senhor para o seu povo. O sétimo dia, que é o sábado que nós chamamos, é dedicado a Deus, a Javé, e santificamos-o em primeiro lugar. E a melhor forma de santificá-lo é parando, deixando de trabalhar. Então precisamos olhar para esse mandamento dentro de uma perspectiva tríplice. Primeira, recordar. Segunda, santificar. Terceira, descansar. Às vezes nós queremos primeiro descansar, mas é o oposto, né? E nessa realidade tríplice existe a adoração, que é a relação vertical com o Criador, que surge e deve brotar em nós como ato de gratidão e lembrança do seu agir na libertação do povo, mas para nós como libertação dos nossos pecados. E por isso separa-se o dia para a adoração. A realidade pessoal, o parar para o ser humano poder recobrar as suas forças, para ele poder contemplar o fruto do seu trabalho, para ele poder ficar livre do peso que o trabalho se tornou e para desfrutar do que obteve com o seu trabalho. Essa é a realidade. E por último, a realidade horizontal, onde valoriza-se a vida do outro. Notem, o texto diz que o escravo tem direito ao seu descanso, o estrangeiro também. O descanso é para todos. Deus é contra a exploração. Ele diz: todos têm direito ao descanso. O que aqui me impressiona, né, é que tanto o escravo e o estrangeiro, aquele que vem de outro sítio para morar com o povo de Israel, para morar com os judeus, eles também precisam descansar. E nós precisamos nos lembrar que naquela época não existia qualquer direito trabalhista. Não havia direito à greve. Naquela época, a escravatura era algo normal, era generalizado em todos os países e a exploração era comum. Todavia, numa sociedade antiga, normal, toda a gente podia parar de trabalhar de vez em quando, exceto o escravo, que era obrigado a executar tarefas como calhava, absolutamente desprovido de direitos. Mas o quarto mandamento rompe com essa ideia antiga, com esse conceito, utilizando uma palavra que o meu querido Josinaldo gosta muito, rompe com esse paradigma para construir a sociedade. Ele disse: há que ter um conceito novo. O descanso é para todos. Sendo assim, esse mandamento ele é positivo. Ele diz: lembra-te ou recorda-te do dia do sábado. E aí nós prendemos muito no conceito do dia, mas esquecemos
que o mandamento inicia-se com a prescrição da lembrança. A primeira palavra que aparece aqui no hebraico é Zakor, que se traduz normalmente por recorda-te. Mas essa tradução ela não é muito exata. De fato, no hebraico, a palavra com o significado recorda-te seria Tishor ou Zekur. O quarto mandamento está escrito Zakor. E este verbo no hebraico, ele está numa situação que chama-se Paulo, que manifesta a continuação, seria o nosso gerúndio. Uma ação que começou e continua acontecendo. Sendo assim, o que está dito é: está ou fica na recordação do sábado. Está constantemente lembrando do sábado. Esse imperativo refere-se ao futuro, não ao passado. Trata-se então de recordar o sábado, o Shabat, que vai ter lugar nos dias que hão de vir. Ou seja, nunca se esqueça de ter esse momento na sua vida. É olhar para frente e celebrar o que ainda está para acontecer. É viver o presente com os olhos no futuro, mantendo a esperança. E aqui, diante dessa realidade tríplice, depois dessa introdução tão longa, quais são as lições que esse mandamento traz para nós hoje? Primeiro, como ele fala de recordação, a primeira lição é: lembre-se e celebre o agir de Deus na história. Lembre, o recorde-se e celebre o agir de Deus na história. Não podemos esquecer que o contexto é da libertação do povo de Israel. Ele aparece nesse momento em que o povo está olhando a libertação e o agir de Deus para libertá-los da escravidão do Egito. Então nós temos que perceber que Deus ele é livre, como disse o Daniel muito bem hoje na nossa lição da escola dominical, e ele tem o controle da história. Então ele fala e dá as 10 palavras. É o Deus que age na história. E o texto está mostrando para nós que o controle e a direção de Deus, que Deus exerce na história, significam que os valores humanos serão julgados apenas à luz dos seus retos propósitos. O que é dito é que Deus tem o domínio da história e que Ele a controla e que Ele não abandona o seu povo. O desafio que o mandamento traz para nós é de olharmos para a vida não por aquele saudosismo do passado. Lá atrás que era bom, o tempo passado que era bom. Existe um filme muito interessante sobre isso, de se olhar e querer viver o passado. Meia-noite em Paris. Aí o saudosismo de que cada momento que a pessoa faz a viagem chega, não, mas olha, lá atrás é que era bom. E às vezes nós temos saudades disso, desse saudosismo. É como nós temos a esperança de dias melhores. É preciso celebrar a vitória que Deus nos concedeu, mas é preciso viver celebrando hoje, na certeza que Ele é o Deus que age agora e vai agir no futuro. É viver na expectativa do desejo da concretização dos tempos. E na perspectiva judaica, era a era messiânica. Para nós cristãos, é a regeneração de todas as coisas, porque nós já vivemos essa era messiânica. E nós somos desafiados a recordar e celebrar. Recorda-te do sábado. É a injunção a viver messianicamente, a inclinar-se para o futuro, é existir, é viver ativamente. E
não só no mundo passivo da felicidade do ser. Celebrar o agir de Deus, recordar o amor imutável de Deus. É isso que nos diz o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3. E eu tenho anotado aqui, mas é bom abrir a Bíblia para ver o que a própria Bíblia diz. Jeremias, lá, Lamentações, no capítulo 3, versos 21 a 24, versículo 21 a 24, ele diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E na época que Jeremias escreveu isso, a cidade estava toda destruída, mas ele diz: a minha esperança é Deus. Pergunta: nós estamos a celebrar o agir de Deus? Estamos a olhar para frente, visualizando dias melhores? O conceito é que o sábado é o desejo e a possibilidade de se construir um mundo melhor e um futuro melhor, de se entrar numa dinâmica para criar um novo sentido de existência futura. O mandamento, ele nos faz recordar e celebrar o agir de Deus na história, mas ele lança-nos para o futuro. Sendo assim, Israel torna-se igreja, e ela celebra a vitória que nasceu da cruz. A igreja é herdeira da eleição de Israel. Por conseguinte, é um novo Israel, o Israel de Deus, o Israel espiritual, a descendência de Abraão por adoção. Possui um novo pacto, que foi feito no sangue de Jesus Cristo. A sua festa celebrativa da libertação dos pecados é a ceia, que é prefigurada na Páscoa de Israel. Sendo Israel espiritual, nós somos chamados a celebrar o que Cristo fez por nós, e celebrá-lo olhando para o dia em que, juntamente com Ele, estaremos a celebrar este dia da libertação e da vitória sobre a morte. Essa é a primeira realidade que o mandamento traz para nós. A segunda, ele diz que é preciso separar tempo para celebrar e cultuar a Deus. Deve ser santificado para quê? Para celebrar a Deus, para cultuá-lo, para estar em comunhão com o Senhor e com o próximo. Celebração nunca é solitária. A adoração, ela acontece sempre em comunhão, em comunidade. Ela tira-nos da solidão. E Ele nos faz olhar para fora. É um dia para nós pararmos e não pensarmos em nós próprios. E nesse dia tentamos nos dominar. E este dia tem que ser dedicado para Deus. Deve ser dedicado com prazer e alegria. Por isso, o salmista, ele vai nos dizer o seguinte. E graças a Deus já terminamos o Salmo 119. Mas o salmista vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
A adoração e celebração nos faz participar da comunhão com os outros. E sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é comunhão. A melhor definição de Deus é comunhão. É a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é família. Então, santificar esse dia não é retirar-se do mundo. O sábado é santificado porque é tempo em que encontramos sentido e rumo para a nossa existência e para dos outros. É um momento de reflexão e encontro. É um momento de partilha. Não é um retiro do monge, mas a entrega ativa aos demais. É o momento da partilha e sacrifício, partilha da vida e do alimento que nos liga uns aos outros. E essa realidade é bem patente no cristianismo, a tal ponto que o rabino Harold Kirchner disse o seguinte: os cristãos perceberam o significado da comunhão, uma refeição simbólica e compartilhada, que teve origem na última ceia que Jesus fez com seus discípulos, como maneira de ligá-los não só a Deus, mas também aos seus companheiros que comungaram. Note a relação entre as palavras comunhão e comunidade. É a celebração e comunhão. Quando falamos que precisamos santificar o sábado, devemos ter em mente a festa que se celebrava no santuário. Este é o dia de culto. É dia dedicado à adoração ao Senhor. 6 dias para trabalhar e 1 para dedicarmos a Deus, reconhecendo que Ele é o autor e é o libertador. Ele é o nosso Salvador. Este é um dia de celebração, de alegria. Ofertas e sacrifícios são feitos, conforme Números, capítulo 18, versículos 9 e 10. Mas também é o dia do culto, e no culto a adoração é plena. E ela acontece com cânticos. O Salmo 92 é um hino de gratidão a Deus. E esse hino de gratidão, ele é composto a Deus de 15 versos. É um cântico para o dia do sábado. Nele, o povo se reuniu para adorar e inicia dizendo que era bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, anunciando pela manhã a sua misericórdia e à noite a sua fidelidade. Verso 2: o povo celebra com alegria. O Senhor diz que nós devemos parar, dominar o nosso eu, para buscá-lo em adoração. E ao fazê-lo, nós nos encontramos com o nosso semelhante. Nós não cultuamos sozinhos. Os irmãos não estão aqui sozinhos para adorar a Deus. A nossa adoração é comunitária. O culto se realiza em comunidade. A pior coisa que tem é quando nós conversamos com alguém que diz assim: eu não preciso da igreja para adorar a Deus, eu posso adorar a Deus sozinho. Mentira. Mentira. Nós precisamos da igreja. E toda a manifestação na Escritura, ela acontece no meio da comunidade. A adoração é comunitária. Quando Jesus foi questionado por um certo doutor da lei, a resposta dele foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. E quando nós adoramos a Deus e o amamos, aprendemos a nos amar e amar o nosso semelhante. E por isso é essencial separar um dia para a comunhão. E nesta comunhão nós celebramos o Senhor. Por último, é essencial parar para valorizar a vida e desfrutar dela. Olha o que o texto diz, de um modo bem interessante, versículos 9 e 10. 6 dias
trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. A ideia aqui é do descanso. Descanso para renovar as suas forças. Descanso para desfrutar da vida e ter o direito do lazer. Sem o lazer e o devido descanso, a vida se torna horrível e insuportável. Nós precisamos ter cuidado para não nos tornarmos legalistas ao ponto de destruir o essencial. Infelizmente, e aqui é com pesar, o legalismo judaico absorveu o sentido espiritual, moral e humano do sábado. Um rigor incrível acabou por torná-lo um fardo opressor para os homens. O que deveria ser deleitoso tornou-se opressão. E nós, às vezes, seguimos essa mentalidade. É preciso ter cuidado. Devemos entender que o descanso é fundamental e essencial à vida. O lazer é algo que agrada a Deus. Foi Ele quem o projetou para nós. A ideia é que nós precisamos parar para renovar as nossas forças. Como seria a vida se nós não tivéssemos que parar para descansar? Como seria a vida se nós não pudéssemos contemplar e desfrutar do resultado do nosso trabalho? Como seria a vida se nós não pudéssemos sair um dia para caminhar na areia da praia? Deus quer que tenhamos o privilégio de gozar, de desfrutar do nosso trabalho. Todo trabalhador tem o direito de desfrutar do fruto do seu trabalho. É bom parar para divertir-se. É bom parar para descansar. O autor do Eclesiastes, lá no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eclesiastes 5. Ele vai dizer o seguinte, veja. Vamos ler o texto da Bíblia. 18 e 19. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Eu também acho isso aqui maravilhoso. Comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazendas, Ele deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Isso é uma oferta de Deus para nós. Ele quer isso. O descanso é dádiva dele. E Ele disse assim: desfrute disso. E o texto diz assim que ninguém nesse dia pode trabalhar. O descanso é para todos. Todos precisam renovar as suas forças. É essencial não explorar o outro. O povo de Israel sabia o que era ser explorado. Passou escravizado no Egito. Né? E nós lembramos que escravo nem gente era considerado. Mas Deus diz assim: o escravo, ele não vai fazer nada, porque ele é gente. A escravidão leva uma pessoa até a exaustão. E Deus diz assim: isso não pode acontecer. Eu sei que agora vou dizer algo que é arriscado. Eu ouvi dizer que as igrejas negras dos Estados Unidos, elas têm cultos muito longos. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Sabe qual é o motivo disso? É um conceito histórico. A escravidão. Então o que acontecia? Os negros, escravos, eles
se eles não fossem para o culto, eles eram obrigados a trabalhar nos campos. E o que eles faziam? Então eles ficavam cultuando Deus o dia todo, para não serem explorados nos campos. Por isso que hoje, apesar de não ter escravidão, entre aspas, né, os cultos dele continuam sendo muito longos. Passou a ser uma tradição. E como diz o povo, né, quem canta seus males espanta. E eles aproveitavam cantando, não espantando somente os seus males, mas as dores, os castigos que lhes eram infligidos. Deus quer que nós desfrutemos o resultado do nosso trabalho. Deus quer que nós descansemos, que nós folguemos. Folgar e deixar de trabalhar é abençoador, por isso que nós ansiamos tanto por férias, né, para refazer as coisas. Nós voltamos das férias dizendo assim, puxa, queria férias das férias. Nós temos essa mania, né? Mas é preciso deixar a azáfama do dia a dia, é preciso deixar de olhar para si mesmo e confiar na restauração de Deus, de algo benéfico e gerador de bênção. É essencial parar. O Senhor disse que irá sustentar o seu povo. Aqui entra a lição da dependência. Nós somos chamados neste dia a confiar em Deus e a depender dele. Somos chamados a lembrar o que ele tem feito na história das nossas vidas. Você descansa tão profundo que ficou arraigado na comunidade de Israel, que encontramos o código de santidade no livro de Levítico, nos capítulos 19 até o 26. E aí encontramos um ano sabático da terra, né? A cada 7 anos a terra deveria descansar, não deveria ser cultivado nada. E nesse ano em que não se cultivava nada, Deus diz assim: aprendam a confiar em mim, aprendam a depender da minha provisão. Também existe o ano do jubileu, que está lá em Levítico, capítulo 25. Depois de 7 anos sabáticos, que perfazem 49 anos, viria o 50º, que era o jubileu, o ano da liberdade. Para os presos, a terra que era vendida, era retomada, e descanso para a terra. Então é preciso dar descanso ao outro, é preciso dar descanso à terra e a nós próprios. Deus diz para pararmos, a fim de valorizarmos a vida e para que possamos renovar as nossas energias. Mateus capítulo 6, nós encontramos as palavras do Senhor Jesus. E no capítulo 6 nós estamos dentro do Sermão do Monte. Versículo 26 a 29, Jesus diz uma coisa que só é possível fazer se nós estivermos descansando, se nós estivermos parados. Ele diz: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cômodo à sua estrutura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Eles estavam descansando, só podiam olhar para o céu se estivessem sem fazer nada, só podiam olhar para os lírios do campo se estivessem caminhando no campo. O descanso, ele renova as nossas energias, ele nos traz novas forças, ele é de Deus. Salmo 4 diz assim: em paz me deito, logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes dormir em segurança.
descanso é de Deus. E Deus quer que nós aprendamos a depender dele. Deus disse que nós precisamos parar para valorizar a vida e também para que possamos desfrutar da mesma. Deixe eu concluir, que a hora já vai avançar. Eu sei que os irmãos estão doidos para ir para casa para almoçar. O quarto mandamento, ele tem a realidade de nos projetar para uma relação profunda com Deus. Essa é a relação vertical. Contudo, ele diz que a nossa adoração se dá em comunhão, no povo e com o povo, é na comunidade, é na relação com os nossos irmãos. Vejam que bonito. Os irmãos perceberam o que acontece? Esse mandamento tem a realidade vertical de nós olharmos para Deus e adorá-lo e celebrá-lo. Mas essa adoração acontece na horizontal. Nós encontramos a cruz, onde a vida é valorizada, onde há restauração, há regeneração, descanso e adoração. Adoração e descanso, duas coisas importantes para nós. Isso se dá quando reconhecemos o agir de Deus, quando paramos de olhar para nós próprios, para olhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, quando refletimos em nossas vidas e naquilo que temos feito, não da nossa perspectiva, mas olhando para aquilo que Deus tem feito e como Ele tem agido através de nós. Somos o povo de Deus e Ele diz que nós devemos descansar, que nós devemos parar para adorá-lo, que nós devemos estar em comunhão uns com os outros. Deus é o Deus da renovação e da restauração. Ele é o Deus da liberdade. Ele é o Deus que cuida de mim e cuida de ti. Mas Ele também é o Deus que diz: lembra-te, recorda-te do dia do sábado, do descanso, para o santificar. Recorda-te e alimenta a esperança da comunhão com o Senhor. Amém? Oremos. Senhor, que nós nunca nos esqueçamos de manter a comunhão contigo. Que nós nunca nos esqueçamos de manter a comunhão com o teu povo e estar em comunhão com o teu povo. Que nós nunca nos esqueçamos de que é preciso parar para descansar, para contemplar as tuas obras e para adorar-te. Renova as nossas forças, restaura-nos e liberta-nos em Cristo Jesus. E que o teu amor, a tua graça, a comunhão que provém de ti, sejam com esta igreja e com o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir o povo.